Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada estamos estudando sobre o Proto-Pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E no episódio de hoje estaremos estudando de forma específica sobre o dom de profecia no Antigo Testamento. Nos acompanhe. Como já citamos em episódios anteriores, o Proto-Pentecoste se refere aos antecedentes eventos e experiências espirituais realizadas pelo Espírito Santo que ocorreram no Antigo Testamento. Sigamos agora para analisar o dom de profecias no Antigo Testamento. O dom de profecia na Antiga Aliança ocupa um lugar central na revelação divina e no relacionamento de Deus com o seu povo. Diferentemente da concepção moderna e muitas vezes reducionista de profecia como mera previsão de eventos futuros, no contexto veterotestamentário, o profeta era, sobretudo, o porta-voz de Deus, alguém chamado e capacitado pelo Espírito do Senhor para comunicar a sua vontade ao povo, seja por meio de palavras, ações simbólicas ou até visões. Vejamos então o dom de profecia. Quanto ao dom de profecia, 1 Coríntios 12, 10, parte B, precisamos fazer algumas observações porque no Antigo Testamento havia um ministério profético, reconhecido e considerado por toda a nação. Hoje, não existe esse ministério nas igrejas cristãs. Existem pessoas ou mensageiros de Deus que possuem o dom de profecia, usado em determinadas ocasiões com propósitos definidos. O dom transmite temor à igreja, 1 Coríntios 14, 24, e faz o povo evitar a corrupção, Provérbios 29 e 18. A capacitação profética estava profundamente ligada à ação do Espírito de Deus, embora o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ainda não fosse plenamente revelado como na teologia do Novo Testamento. Ele já atuava de forma ativa, inspirando os profetas e concedendo-lhes autoridade. Textos como Números, capítulo 11, 25 a 29, primeiro livro de Samuel 10, verso 6, e segundo livro das Crônicas 24 e 20, indicam que o Espírito do Senhor vinha sobre os profetas, capacitando-os para a missão profética. Sobre este dom de profecia, o pastor Ezequiel Soares, em seu livro O Ministério Profético na Bíblia, a voz de Deus na Terra, discorre da seguinte maneira, abre aspas, assim como no Antigo Testamento, o profeta no Novo não tem como função primária predizer o futuro. Sua atuação é, antes de tudo, atender às necessidades da igreja, uma vez que transmite a mensagem de Deus em tempos de crise. Primeira carta aos Coríntios 14, verso 3. Qualquer crente salvo pode ter o dom de profecia na nova dispensação, 1 Coríntios 14, 24, independentemente de idade, sexo, status social e posição na igreja, Atos 2, 17 e 18, tal como vemos nas 4 filhas de Filipe que profetizavam, Atos 21 e 9. O dom de profecia, aqui abordado, é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo como um dos dons espirituais prometidos e não um ministério. O maior valor da profecia é que ela, sendo de Deus, ao contrário das línguas estranhas, uma vez proferida, edifica a coletividade e não unicamente o que profetiza. Primeira carta aos Coríntios 14, do 3 ao 5. O dom de profecia no Antigo Testamento não é apenas uma função de prever o futuro, mas um chamado divino para representar a voz de Deus em meio ao povo. Inspirados pelo Espírito do Senhor, os profetas proclamaram verdades eternas, denunciaram o pecado, chamaram ao arrependimento e anunciaram as promessas de redenção. Seu legado permanece como testemunho do agir de Deus na história e aponta para o cumprimento pleno da revelação em Jesus Cristo.
pastor Ezequias Soares avança comentando sobre o dom de profecia ao dizer o seguinte, abre aspas, o dom de profecia na presente era não é infalível e, portanto, é passível de correção. Pode acontecer de o profeta receber a revelação do Espírito Santo e, por fraqueza, imaturidade e falta de temor de Deus, falar além do que devia. Quem profetiza, portanto, deve ter o cuidado de falar apenas o que o Espírito Santo mandar, não alegando estar fora de si ou descontrolado, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Primeira carta aos Coríntios 14, 32. O pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a IEADPE, e também presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco, a CONADEP, quando esteve presente na 38ª edição da Assembleia Geral Ordinária, AGO, da União de Ministros das Assembleias de Deus no Nordeste, a UMADEN, realizada no estado da Bahia, ele chegou a comentar o seguinte sobre o dom de profecia, abre aspas, quanto à profecia, como manifestação do Espírito, deve-se observar o seguinte, primeiro, trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 24, 25 e também 29 a 31. Aqui não se trata da entrega de sermão previamente preparado. Segundo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Fecha aspas. Bom, continuando então aqui o nosso assunto, podemos dizer que no Antigo Testamento podemos ainda citar o dom de profecia, como veremos a partir de agora, mencionando o escritor Stanley Horton. Tratando sobre o assunto, ele afirma que, abre aspas, a profecia refere-se a várias mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, numa língua conhecida a quem fala para a edificação, especialmente na fé, exortação, especialmente para avançar na fidelidade e no amor, e consolação, que anima e revivifica a esperança e a expectativa, conforme 1 Coríntios 14, 3. Um exemplo típico é Atos 15, 23. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Fecha aspas. O escritor Donald Carrell Stamps, comentarista da famosa Bíblia de Estudo Pentecostal, ele disse que os profetas no Novo Testamento eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e a pureza da igreja. Sob o novo concerto, foram levantados pelo Espírito e revestidos pelo seu poder para trazerem uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. Por certo, convém destacar que na igreja primitiva e em Antioquia, havia homens que exerciam este ministério. Atos 13, verso 1. Em Atos 13, 25, temos o profeta consolando, fortalecendo e aconselhando. É certo também que o título de profeta poderia ser usado para designar o ministério de alguns obreiros em virtude da sua natureza sobrenatural, pela a abundância da inspiração com que proclamavam os oráculos de Deus. Fecha aspas. Bem, sobre a diferença do dom espiritual de profecia do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, o escritor Sam Storm, ele dedica um capítulo inteiro para tratar de maneira muito precisa sobre este assunto em sua obra denominada Entendendo os Dons Espirituais, um guia completo. O escritor pentecostal Estevão Ângelo de Souza, em seu livro Os Dons Ministeriais na Igreja, ele declara o seguinte, abre aspas, certo erudito cristão define profeta como proclamador de verdades inspiradas. Profeta
Significa também aquele que fala a outrem da parte de alguém. Neste sentido, Arão foi profeta de Moisés, Êxodo 7, 1 e 2. Jesus é identificado como profeta de Deus. Tenho-vos falado a verdade que ouvi de Deus. João 8 e 40. A mensagem do profeta pode ser predição de eventos futuros, como no caso de Ágabo, Atos 21, 10 e 11, ou de Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, ou inspiração de doutrinas, Efésios 4, 11 e 12, ou exortação e edificação, primeira carta aos Coríntios 14, verso 3 e 4, fecha aspas. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é uma grande obra de referência, comentando sobre o dom de profecia, assevera o seguinte, abre aspas, o dom de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. A revelação canônica já se encerrou, 1 Coríntios 15, verso 8. Mas Deus continua a falar por meio da Bíblia, Hebreus 4, 12, segunda carta de Timóteo, a Timóteo 3, 16 e 17. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos, dentre eles o dom de profecia, Atos 2, verso 17 e 18. Por meio deste dom, o Senhor continua comunicando-se com seus servos e servas de forma individual, mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos, pois é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito, sendo inclusive passível de julgamento. Primeira carta aos Coríntios 14, 29 e 32, fecha aspas. Bem, comentando sobre este dom de profecia, o pastor e escritor pentecostal Severino Pedro da Silva, ele traz uma indicação do dom de profecia ao dizer o seguinte, abre aspas, o ministério profético e o dom de profecia encontram-se associados em ambos os Antigo e Novo Testamentos. Em Números 11, 25 e 26, o Espírito de Deus repousou sobre 70 anciãos de Israel, concedendo-lhes uma espécie de dom de profecia, conforme 1 Coríntios 12. Eles profetizaram ali e depois nunca mais. Entretanto, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram. Eldade e Medade receberam o ministério profético, enquanto os 70 anciãos receberam apenas uma porção desse ministério, ou seja, o dom de profecia. Fecha aspas. Segundo o pastor Ezequias Soares, em sua obra já mencionada, obra O Ministério Profético na Bíblia, a voz de Deus na terra, ele diz o seguinte, vejamos então, abre aspas, o ministério dos profetas começou no deserto de Sinai, quando Deus ordenou a Moisés que constituísse uma congregação de 70 anciãos para que o ajudasse na liderança do povo. Esses homens profetizaram quando receberam o Espírito Santo, e o grande legislador dos hebreus explicou que qualquer pessoa poderia profetizar. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Números 11, 29, fecha aspas. O pastor e escritor Altair Germano, em seu livro Dons e Ofícios Ministeriais, comentando sobre o dom de profecia, ele refere o seguinte comentário, abre aspas, lemos no Novo Dicionário da Bíblia que todo crente é potencialmente um profeta. O derramamento do Espírito sobre toda a carne traz consigo os seus próprios resultados. E profetizarão, Atos 2 e 18. Contudo, parece ter havido na Igreja do Novo Testamento um grupo especialmente chamado pelo nome de profetas, separados para o ministério da profecia. São mencionados imediatamente depois dos apóstolos nas listas de ministérios cristãos, conforme 1 Coríntios 12, 28 e 29 e Efésios 4, 11.
são associados com os mestres na igreja de Antioquia. Atos 13, verso 1, fecha aspas. Bom, esses profetas desenvolveram um papel crucial na edificação e orientação da igreja primitiva. Eles eram responsáveis por transmitir mensagens específicas de Deus, ajudando a comunidade a discernir a vontade divina em momentos críticos. Embora todos os crentes possam profetizar, esses indivíduos tinham um chamado especial e eram reconhecidos por sua capacidade de ouvir e comunicar a voz de Deus de maneira clara e precisa. Esse ministério continua a ser relevante. Lembremos-nos da importância de buscar e valorizar os dons espirituais para o fortalecimento da fé e da unidade da igreja. Citando mais uma vez o pastor Altair Germano, ele avança comentando sobre o dom de profecia, ou de profetas. Ele diz assim, abre aspas, os profetas não eram fonte de novas verdades apresentadas à igreja, mas meros expositores da verdade, de outro modo revelada. Assim como o profeta do Antigo Testamento se mantinha em posição de subordinação para com Moisés, que provia a norma doutrinária do ensinamento correto, semelhantemente, os profetas do Novo Testamento se mantinham em relação aos apóstolos, estando assim obrigados a submeterem tudo ao teste daquilo que os apóstolos haviam declarado como palavra de Deus. Em vez de buscarem notoriedade e promover inovações doutrinárias, os profetas devem contender zelosamente pela verdade, uma vez por todas entregue aos santos. Fecha aspas. Citando mais uma vez o pastor Ezequiel Soares, ainda comentando que os profetas do Antigo Testamento eram tanto homens como mulheres. Muito interessante esse comentário. E o pastor diz o seguinte, abre aspas, Deus levantou, preparou, inspirou profetas para ensinar e admoestar os hebreus sobre o perigo da idolatria. Eram instrutores ungidos e divinamente escolhidos para ensinar a nação a viver na presença de Javé. Oséias 12, verso 10. Eles tinham também a responsabilidade de tornar conhecida a sua revelação e anunciar as coisas futuras. Deuteronômio 18, 21, verso 22. Não somente Moisés, mas também Arão é chamado de profeta. Êxodo 7, verso 1, Deuteronômio 18, 18. Ainda no período mosaico, Miriam é chamada de profetisa. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão. Êxodo 15, verso 20. Também, Débora é assim chamada. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes 4 e 4. Fecha aspas. No Antigo Testamento, os profetas exerciam um ofício. No Novo Testamento, o profeta exerce um dom. Podemos dizer, de maneira bem didática, que o dom de profecia tem, pelo menos, 3 finalidades básicas para a igreja, a saber, edificação, exortação e consolação, conforme 1 Coríntios 14, 3. Já no Antigo Testamento, as palavras entregues pelos profetas não admitiam julgamento, exceto quanto ao seu cumprimento, conforme Deuteronômio 18, verso do 20 ao 22, primeiro livro de Samuel 3, 19, Jeremias 9, 28 ao 32 e Deuteronômio 13, verso 5. Em o Novo Testamento, os profetas e a profecia podem ser julgados ou avaliados pela igreja, conforme 1ª carta aos Coríntios 14, 29, versículo 32, 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. O dom de profecia no Novo Testamento possui algumas diferenças em relação ao ofício profético do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia o ofício profético, primeiro livro dos Reis 22 e 8, Jeremias 29, 27 e Ezequiel 37 e 10. Já no Novo Testamento, profetizar trata-se de um dom profético que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo, conforme Atos 11, 27 e 28, 1ª carta aos Coríntios 12, 10, 28 e 29, capítulo 14, versículo 24 e 25 e também do versículo 29 ao 31.
Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, como já dissemos aqui, mas, sobretudo, proclamar a vontade de Deus, exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Portanto, se faz necessário fazermos uma distinção entre o ofício profético do Antigo Testamento em relação ao dom de profecia, bem como entre ambos e o dom ministerial de profeta do Novo Testamento. E isso, claro, nós faremos no próximo episódio deste programa, onde analisaremos o dom de profecia, parte 2, bem como o dom ministerial de profetas no Antigo Testamento. Espero que você esteja apreciando esta temporada do programa Teologia Viva. Fique conosco para mais reflexões enriquecedoras sobre a ação do Espírito Santo ao longo da história bíblica. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra, te bendizemos pelo Teu Espírito Santo e te agradecemos por aquilo que aprendemos. Continua conosco, nos ajudando em tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo continue sobre você, sobre sua família, sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.